Reportagem, vamos a Brasília. Antes já temos entrevistado em linha, o ex-ministro da Cidadania, deputado Osmar Terra. Uma boa tarde, obrigado pela atenção, Bandeirantes, deputado. Boa tarde, Osíris, boa tarde a todos os ouvintes aí, um grande prazer aí em participar do teu programa. Prazer todo nosso. Estou aqui em regime home office, mas linkado com a redação integrada com as demais redações do Grupo Bandeirantes em todo o país. O Grupo Bandeirantes de Comunicação adotou os protocolos aí do OMS, manteve só o estritamente necessário na empresa para a operação técnica. Seus apresentadores e repórteres estão em home office nesse momento, sem prejuízo ao produto final, que é a informação. Eu gosto de dizer que a nossa vacina é a informação. O senhor é uma das primeiras vozes que surgiu ainda lá no início defendendo o isolamento vertical, não é? E permanece ainda defendendo essa questão. O governo, ele tem duas teses para esse processo todo que a gente está enfrentando, ou o discurso é unificado, ex-ministro? Não, o governo tem uma tese só, que é a posição do presidente Bolsonaro, que é baseado em evidências científicas, baseado nas informações do Ministério da Saúde. O governo não tem duas posições, né? O que tem é um grande debate Mas o ministro Mandetta não defende o vertical, né? Quando é que tu viu ele não defender? Bom, mas eu também... Não tem nenhuma declaração dele mandando fechar a escola, nenhuma declaração dele mandando fechar shopping, nenhuma declaração dele mandando fechar a loja, nenhuma declaração mandando proibir ônibus, não tem, né? O ministro Mandetta, ele fala de uma maneira até mais cautelosa do que eu posso falar, né? Porque ele tem que compor com todos os secretários estaduais, ele tem um trabalho muito delicado, né, do ponto de vista político, mas ele é autoridade de saúde no Brasil e a condução dele está muito bem feita. Sim, mas o senhor tem experiência de médico também, né, doutor Osmar Terra? Olha, eu posso dizer o seguinte, Osíris, eu estou falando nesse assunto aí, não é nem pela experiência de médico, eu sou médico, fui secretário de saúde 8 anos, mas sou dos poucos gestores públicos de saúde que teve no fronte de um enfrentamento a epidemias. Eu enfrentei 3 epidemias quando eu fui secretário de saúde, comandei o enfrentamento a 3 epidemias de dengue, a primeira epidemia de dengue que teve no estado, graças a Deus não morreu ninguém, a epidemia da febre amarela, porque a Argentina nos deu 2 bolas nas costas, ela não nos informou da epidemia de febre amarela lá em Missões, nós podíamos ter vacinado toda a população da fronteira. Que ano foi isso, deputado? Isso foi 2008, se não me engano. Né? Sim. E aí nós, quando vimos a epidemia, já começaram a aparecer casos no Brasil, e é uma epidemia prevenível pela vacinação, né? Então nós chegamos a ter até poucas mortes, mas infelizmente cada morte é uma tragédia, né? Mas poderíamos ter evitado todas se a Argentina tivesse nos informado. Outra coisa, logo depois, em 2009, começou a aparecer os casos da gripe suína, que é o H1N1, né, lá no México. Explodiu nos Estados Unidos, no Canadá, e nós não sabíamos nós estávamos acompanhando. De repente entrou no Uruguai e na Argentina e não nos avisaram. A epidemia da Argentina foi fortíssima, foi a maior taxa de mortalidade que teve no mundo, né? E nós não sabíamos o que estava acontecendo, porque a Cristina Kirchner estava escondendo a epidemia por causa do ano eleitoral, ela estava em plena campanha eleitoral, né? Então, quando nós começamos a perceber, as pessoas estavam entrando, os turistas que vêm da Argentina, estavam chegando os doentes no Brasil, motoristas de caminhão doentes no Brasil, e era um vírus muito agressivo, as pessoas entravam doentes e já quase tinham que ir para UTI, né? E às vezes faleciam, muitas vezes faleciam. Então foi uma epidemia assim que nós pegamos o bonde andando, tivemos que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E nós não sabíamos direito o comportamento do vírus. Diferente do coronavírus, nós já sabemos como é que o vírus vai se comportar, né? A gente já tem toda a experiência da China, que a epidemia já praticamente declinou lá na China, né? Nós sabemos a letalidade. Esse vírus vai ser muito menos letal, vai matar muito menos gente do que matou o H1N1, né? Então nós temos que ter, o que eu estou defendendo é ter um certo equilíbrio no tratamento dessa epidemia, porque ela está sendo muito mal veiculada nos grandes órgãos de imprensa nacional, né? Está se colocando pânico na população, a população está apavorada, uma coisa que ela não conhece direito,
estão dizendo que é uma coisa que mata muito, que o tempo todo falam da Itália, tempo todo da Itália. A Itália é um caso à parte, não vai Sim, ter... mas tem a Espanha também, né? O Brasil não vai repetir nem a Espanha nem a Itália, né? É completamente diferente. Nem a China, né? Nem a China. A China já acabou a epidemia, né? O que está acontecendo, o que eu posso dizer, é que as pessoas não sabem como, não tem informação, quer dizer, a Globo, em vez de explicar como é que é uma epidemia, o que contamina, os cuidados que tem que ter, não. Ela fica só assustando, né? Assustando. Sim. O Estadão de hoje está publicando um estudo da Imperial College, que fez para vários países. O estudo fez a projeção para o Brasil. Com isolamento social intenso, 44 mil mortes. Com isolamento apenas de 12, 529 mil. É bom para desmoralizar essa equipe do Imperial College. Eu não sei qual é a intenção deles. Sim. É uma equipe, sei lá, se é de publicado no Estadão de hoje, não é na Globo. Sim, mas não interessa. O Imperial College está sendo alarmista desde o início. Olha só, olha o que eu vou te dizer. Eu faço projeção também. Eu enfrentei a epidemia, eu estive no front. Eu não sou um pesquisador de esquerda ou de qualquer coisa lá da Inglaterra que fica sentadinho no gabinete dele fazendo conta. Eu tive que decidir se fechava escola, não fechava, se botava posto para funcionar até 10 horas da noite em todo o estado, se não botar, se aumentava as UTI, aumentamos 30% os leitos de UTI em 3 semanas. Eu sei o que eu estou falando. Essa epidemia é uma epidemia muito menos letal que o H1N1, muito menos letal, né? Vou fazer um vaticínio aqui. Ela vai matar muito menos que o H1N1 no Brasil, né? E no Rio Grande do no total do Brasil pode ser que ela não chegue a um pouquinho mais do que morre no Rio Grande do Sul de pessoas no inverno por gripe sazonal. Sim, mas isso não vai se dar também pelo isolamento na largada, deputado? Não tem largada, o vírus já está aí há muito tempo. Essa que é a questão, Osíris. Eu vou falar um pouquinho, se tu me permitir, me der uns 5 minutos, eu explico como é que é uma epidemia de vírus. O vírus novo, que surge de uma mutação, como surgiu esse lá na China, ele não encontra resistência nas pessoas. Então ele se propaga com velocidade extraordinária, né? Todos nós temos anticorpos para dezenas de vírus. Nós não pegamos mais determinado tipo de gripe, não pegamos sarampo, não pegamos coqueluche, não pegamos varíola, não pegamos... Nós temos resistência já pronta, né? Porque nós já pegamos isso no passado, tomamos uma vacina, que é o vírus, é uma infecção atenuada pelo vírus, né? Febre amarela. Não vão pegar. Quem se vacinou não pegou, quem pegou não pega mais. Porque desenvolve imunidade. O corpo quando o vírus é novo, ele não tem imunidade. Então ele vai numa velocidade incrível. Quando é que os médicos descobrem que tem uma nova epidemia? Quando eles veem chegar um caso mais grave, examinam, acham que tem uma causa que eles já conhecem, começam a tratar, não tem resultado do tratamento, daqui a pouco começa a aparecer outro caso, tudo parecido. A epidemia é isso, né? Quando aumenta muito o número de casos de uma mesma causa, né? Num espaço de tempo curto, e aí a partir daí eles começam a se preocupar, vão investigar o genótipo, vão ver que o genótipo daquele vírus não existe, é um novo vírus, e a partir daí eles começam a fazer o teste e aí começam a diagnosticar. Isso leva 2 meses, né? No mínimo 2 meses. Em 2 meses o vírus se espalha numa quantidade gigantesca de pessoas, sem sintoma, Osíris. 99,5% das pessoas que serão infectadas por esse vírus e por qualquer outro vírus não terão sintomas, né? Elas simplesmente veiculam o vírus, formam resistência e não sentem nada, né? Só 0,5% vai sentir alguma coisa. Assintomáticos, né? São os assintomáticos. São eles que levam o vírus adiante. Tu imagina que se fosse a epidemia, fosse aquela pessoa que teve o primeiro diagnóstico, passar para a segunda, que teve o segundo diagnóstico, passar para a terceira, ia ser uma babada, terminava a epidemia em menos de um dia, né? Agora, não é assim, o vírus chegou no Brasil um mês e pouco antes do primeiro diagnóstico. Tem milhares de casos, hoje eu posso dizer assim, tem milhões de casos de pessoas já infectadas no Brasil, né? Então não adianta fechar essas pessoas em casa, né? O vírus já está aí há muito tempo, está circulando há muito tempo, né? Então o que acontece? Tu fecha as pessoas em casa, ocorre o que aconteceu na Itália. Quando eles viram que aumentou muito o número de casos lá na Itália, foi para num dia foi 1.596 casos. O que eles fizeram? Decretaram quarentena radical, proibiram as pessoas saírem na rua, estado de sítio, exército, polícia, todo mundo patrulhando a rua, as pessoas não podiam sair.
Para sair tinha que fazer um documento pela internet, né? Era uma epopeia para sair de casa. Bom, a quarentena mais radical da Europa foi da Itália, a partir do dia 9 de março. Aí passou um dia, no dia seguinte o número de casos aumentou. No outro dia, aumentou o número de casos. No outro dia, aumentou mais o número de casos. Qual é a dedução? Bom, podiam ser pessoas que estavam infectadas, foram infectadas antes da quarentena. Tudo bem. Aí até 7 dias ainda vai. No 7º dia, mais ainda, mais alto. No 8º dia, mais alto. No 10º, mais alto. No 12º dia, triplicou o número de casos. Triplicou. Olha, se está todo mundo em quarentena radical, era para não ter mais caso nenhum. Sabe o que aconteceu? As pessoas portadores assintomáticos foram fechados em casa com a família toda. Quando teve a quarentena, eles já estavam contaminados. Claro, mas é isso. No Brasil já está. Dá para dizer que nós temos hoje uma pessoa por família no Brasil já com vírus, estatisticamente. Tu vai fechar as pessoas em casa, ela vai ficar 24 horas com o vovô e com a vovó, vai acabar contaminando o vovô e a vovó. Tu tem que proteger o vovô e a vovó nessa epidemia. Né? Tem que proteger as pessoas que estão mais debilitadas, que têm doenças crônicas. Esse é o grupo que tem que ser isolado. Agora, juntar todo mundo, quem tem sintoma, quem não tem, quem tem vírus assintomático com quem não tem, é para explodir a epidemia. A epidemia na Itália explodiu quando forçaram todo mundo a ficar em casa. Não tem cabimento mais manter as pessoas fechadas em casa. Não tem cabimento, e olha só, Osíris, olha o que eu vou te dizer. Sim. Não tem um. Então o senhor quer dizer que todos os técnicos da OMS estão errados? Eu acho que a OMS não é referência. Eu quero falar com o CDC, lá dos Estados Unidos, o controle de doenças contagiosas, que é o maior centro científico do mundo. A OMS está muito politizada. A OMS mas mesmo os Estados Unidos está fechando, né, ministro? Tá fechando, mas está programando abrir agora, entendeu? Eles Washington o Trump fez um discurso reconhecendo o erro. Ele disse que ele achava que a gripe, que o coronavírus ia matar muito mais do que está matando, né? Tá morrendo. Quanto mais exames eles fazem para testar os casos, diminui a letalidade, né? Eles estão vendo isso. Só no inverno passado, no ano passado, nos Estados Unidos, morreram 40 mil pessoas de influenza. Não vai morrer um oitavo disso de coronavírus. E eu estou dizendo as coisas assim, que eu posso me desmoralizar daqui a um mês, entendeu? Que eu estou dizendo não vai acontecer. Eu estou dizendo que eu tenho certeza, entendeu? Eu acompanhei, eu me cerquei de pessoas que conheciam infectologistas importantes, me cerquei de epidemiologistas importantes. Eu conheço o mecanismo da virose. E dessa virose, agora nós estamos conhecendo mais dessa virose, e do H1N1. O H1N1 matou 700. Depois que passou a epidemia no sul, e não teve praticamente no Nordeste, no Norte, nos últimos anos começou a pipocar, isso que tem vacina, né? Começou a pipocar casos no Nordeste. Esse ano de 2019 morreram 790 pessoas de H1N1 no Brasil. Eu não sei se o coronavírus vai matar tanta gente. Talvez mate um pouco mais, talvez o dobro disso, mas é muito menos do que morreu com H1N1 em 2009. Entendeu? Não é isso é de 50 mil. Eu estava ouvindo aí, falando 180. Tem um sujeito que tinha que estar preso há muito tempo na internet, que se diz virologista, que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Olha, isso aí é caso de cadeia. Um sujeito ainda dizer ter título de especialista em alguma coisa, dizer uma barbaridade dessa, isso nunca viu uma epidemia na vida, né? Então o que eu estou te dizendo é isso, olha, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, que a epidemia vai aumentar, agora ela forma uma curva, ela vai aumentar muito agora nos próximos dias, né? Até porque o Ministério arrumou 20 milhões de testes, então vai testar muito mais gente, o número de casos vai subir bastante, as pessoas não precisam se assustar com isso, vai chegar num teto que ele tem uma lógica matemática, ele dura em torno de 12 a 13 semanas essa epidemia viral. Foi assim com o H1N1 e foi assim com o coronavírus lá em Wuhan. A gente já tem as medidas de Wuhan. Então, lá na China. Então ele vai estar o pico dele vai estar na 6ª semana, mais ou menos. Então, essa 6ª semana está entre o final da 2ª semana e o começo da 1ª semana de abril, da 3ª semana de abril, né? O Hospital Albert Einstein fez o cálculo da curva para entre a 1ª e 2ª semana de abril. Pode ser até que eles estejam mais certos do que eu. Vai atingir o teto.
e depois vai começar a diminuir. Um pouco antes e um pouco depois, né? E vai chegar nesse teto aí nesses dias de abril e vai cair. Por que cai? Por que diminui o contágio de um vírus que não tem tratamento e não tem vacina? Por um motivo muito simples, que ele contamina a população inteira. Ele contamina mais de 50%. Quando ele bate no pico, já tem mais de 50% da população com anticorpos. Sem sentir nada. As pessoas que vão sentir alguma coisa vão ser lá 50 mil, pode ser até menos do que isso, ou 60 mil, vai ficar por aí. Que vão sentir tosse, ter febre, vão fazer o diagnóstico de coronavírus e tal. Mas milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros já vão ter anticorpos para o vírus. Já tiveram sem sentir nada e estão com anticorpos. E aí o vírus começa a cair, a contágio dele começa a cair, porque ele não consegue mais progredir geometricamente. Ele tem uma barreira de pessoas com anticorpos que chamam efeito rebanho em epidemiologia. As pessoas que estão com os anticorpos protegem as pessoas que não têm anticorpos ainda. O vírus bate nelas e morre. Ele não consegue ir progredindo, contaminando, né? Então é isso que faz parar a epidemia. Não tem nada a ver com fechar escola, não tem nada a ver com fechar shopping, não tem nada a ver com proibir ônibus, né? Não vai. O vírus é uma força extraordinária da natureza. Ele vai fazer esse ciclo, faça o que tu quiser, ele vai fazer esse ciclo. O que nós temos é que proteger o grupo mais vulnerável para não ter nenhuma doença mais grave, diminuir o que a gente puder no contato pessoal, manter distância, não lavar as mãos o tempo todo, porque o contágio mora pelas mãos, mas o grupo que está fora da área de risco, que são os idosos e as pessoas com doença crônica, esse grupo tem que levar a vida normal. Esse grupo tem que ter, guardando a distância de 1 metro das pessoas, tem que trabalhar, o restaurante tem que funcionar, faz a higienização da mesa, bota álcool em gel na porta para as pessoas se desinfetarem a mão quando chega, quando sai. Água e sabão faz tanto efeito quanto o álcool em gel, né? E leva a vida de... E foi isso que aconteceu no H1N1, nós não fechamos um bolicho, não fechamos um bar, um restaurante, uma loja, a vida continuou. Nós não podemos deixar, quebrar o país por causa de uma epidemia, que é uma epidemia, talvez tenha menos vítimas do que a influenza vai ter no ano todo, entendeu? Então não tem cabimento, é isso que eu estou defendendo, né? Eu acho as medidas estão no efeito manada, a população está apavorada por causa das notícias, não sei se tu viu, mas na grande mídia nacional, à exceção da Band e eu acho que da SBT e da Record, o resto tudo é para apavorar. Não tem ninguém falando contra, não aceito nem o debate do contraditório. Essa experiência que eu tenho, pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Pouquíssimas pessoas têm a experiência que eu tenho para falar o que eu estou falando. E eu estou dando prazo, eu estou dizendo número. Eu duvido alguém que está pregando a quarentena que te dê algum prazo e te dê algum número. A não ser esse estudo maluco aí do Imperial College, essa turma que está fazendo o estudo aí, tá para apavorar a população também. É essa aí e o pessoal da OMS, porque a OMS hoje está controlada pela esquerda marxista-leninista, né? O cara que é o diretor-geral da OMS é do Partido da Liberação do Tigré, da Etiópia, que dominou lá, deram o golpe em cima do Selassie e controlaram. Eles são marxistas, leninistas, maoístas. Eles controlaram o país até 2012, 2013, né? Então esse cara é isso, ele botou todo mundo que está trabalhando com ele, inclusive a turma do PT daqui, ele levou para lá. A turma que trabalhou no governo do PT, ele levou para lá. Eu duvido que uma pessoa dessa tenha isenção técnica, entendeu? Para fazer análises. Já foi melhor a OMS, já foi muito melhor, por isso que eu prefiro o pessoal técnico lá do CDC para dar alguma sugestão. E vamos comparar os países, todo dia tem uma série de sites. Fundamental. Sai uma série de sites que dizem o que está acontecendo. Veja os países que estão com quarentena forçada na Europa, que é a França, um pouco a Alemanha, a Inglaterra está decidindo se entra ou não entra, não tinha entrado ainda. Compare com os países que não fecharam um restaurante. Compara com o Japão, que não fechou uma empresa, um restaurante, baixíssima mortalidade. Compara com a Coreia do Sul, está dando um show a Coreia do Sul de competência, tá fazendo muito. A Coreia a Coreia testa até na sinaleira, né, ex-ministro? Né? Sim, mas eles não fecharam nenhum estabelecimento comercial, eles não fecharam nenhuma empresa. É um absurdo fechar empresa, tio. Pedir as pessoas de trabalhar.
Aí perguntaram o comandante lá, que é o Volkin, eu acho o nome dele, é Dave Volkin, o que está comandando lá na Coreia do Sul, perguntaram para ele, mas por que vocês não fecham, não declaram o lockout? Ele disse, não, porque nós somos uma democracia. A resposta dele foi bem simples. As pessoas têm que ter o direito de escolher, elas têm que ser bem informadas. Agora forçar a pessoa. O que está acontecendo, Osíris? Os trabalhadores autônomos estão começando a passar fome. Eles trabalham de manhã para comer de tarde, os diaristas. Eu tenho aqui a minha diarista aqui em Brasília, ela estava vindo uma vez por semana, todo mundo rompeu o contrato com ela, todo mundo apavorado, liga a televisão, fica em pânico. Em vez dela entrar na casa, tomar as medidas higiênicas todas e tal, se esterilizar para poder trabalhar, ir embora, fazer a mesma coisa, ela tá sendo proibida de entrar nas casas. Então, eu estou contratando ela para vir 2 vezes por semana, isso que eu sou de grupo de risco, né? Sim, ela está vindo 2 vezes por semana, ela toma todas a minha eu tô pagando, mas a minha eu tô pagando, mas estou deixando em casa por enquanto. Né? Não, mas não faça isso, ela pode trabalhar, é só ela tomar as medidas, inclusive tu tá fora do grupo de risco, ela pode tomar as medidas todas de higiene, isso é suficiente. Tu guardar a distância, tu lavar as mãos o tempo todo, deixar o sapato na porta, passar a água com sabão até na sola do sapato, se for o caso, toda a superfície que tu toca, seguidamente passa água e sabão, isso é suficiente para evitar contágio. Asepsia, né? Quando eu fechei a escola no H1N1, foi um erro. Quando nós fechamos, a gente achou que fechando a escola ia diminuir o contágio, o número de casos, aumentou, porque as crianças saem da escola e vão se contaminar em outro lugar. Na escola, pelo menos, elas têm chance de... Eu tenho que passar daqui a pouquinho para a rede. Vamos voltar a conversar ao longo da programação. Tem mais assunto para conversar aí. E convido também para o Jornal Gente, segunda-feira, a gente fazer um contato, continuar essa conversa aí, que é importante que a gente tenha todas as correntes apresentadas para a população, sem alarmismo, sobretudo. Estou à tua disposição. Um forte abraço. Uma frasezinha só. Sim. Não vai diminuir um doente, nem um morto com quarentena, tá? Só vai quebrar a economia. Um abraço aí, depois nós conversamos. Forte abraço, bom trabalho. Tá? Deputado Osmar Terra, que desde o início vem defendendo essa tese, né, de não fechamento dos estabelecimentos e não cerceamento total das liberdades sociais, no caso, né, a chamada restrição horizontal, né, não a vertical como está sendo feita, né.